Vamos falar de zicar as coisas, tá? Vamos começar essa loucura. Ontem, pra quem não tá, né, familiarizado com o que aconteceu ontem, foram várias finais de campeonatos, né? Mas a gente vai começar falando do Fla-Flu. Flamengo e Fluminense. Flamengo tinha uma vantagem de... Olha só as vantagens que o Flamengo tinha. O Flamengo tinha vantagem de 2 gols, 2-0. Era 2-0. Isso. O Samuel Xavier expulso, ou seja, ia jogar com outro, né, outro jogador. O Diniz expulso, ou seja, não estaria ali do lado do campo. Flamengo, em teoria, sem nenhum problema. Não, o problema tava na área técnica do Flamengo. O problema tava na área técnica. Aí a gente começa o jogo, né? E aí, na hora da escalação, que nem semana passada, que eu falei que a escalação era maluquice. E assim, semana passada, o Flamengo foi comido no primeiro tempo pelo Fluminense, por um milagre não saiu gol. E aí no segundo tempo o Flamengo botou os reservas pra dentro. Os reservas, né? O Gabigol, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, os reservas, vai. E ele ganhou. Aí ele vai e fala, não, o Gabigol agora é reserva ali. Aí começa esse jogo. E eu queria perguntar pra todos vocês, inclusive na mesa, eu quero levantar essa questão aqui agora. Levanta aí, ô. Vocês já viram algum time entrar com 2 jogadores no meio de campo só? Esse silêncio aí a gente depende. Então, tem que pensar bem, porque depende da ocasião. Sim. De repente, se você tem um expulso, eu já vi. Agora, por opção própria do treinador é difícil, Exatamente. eu diria. Não vou dizer que nunca, mas é bem difícil. Com 2 pessoas pra fazer o jogo que ele se propôs desde o início, que era tipo de se deitar na vantagem e deixar o Fluminense jogar, com 2 no meio campo é loucura, né? Porque também mudou muito o futebol, né? A gente, por exemplo, o próprio 4-3-3, Odavo, ele mudou bastante, né? Como a gente conhecia... O que você quer que eu acenda? Aqui, isso aqui? Você quer LEDzinho? LEDzinho, pode. Não, o cara é gamer, velho. Gamer. Mas o 4-3-3, meu querido Dava, a gente conhecia um 4-3-3 antigamente como o volantão marcador e os 2 meia criativos ali na frente do volantão marcador, né? O 4-3-3 ele vai sofrendo adaptações. Você pode colocar 2 volantes atrás pra contenção e um meia criativo só. Agora, entrar com 2 seres humanos ali pra resolver o meio campo, é difícil o treinador optar por isso, porque ele não povoa o meio campo, né? Perde o meio campo, que foi o que aconteceu com o Flamengo no primeiro jogo contra o Fluminense. E aí assim, porque assim, poderia ter sido uma opção se ele tivesse jogado no 3-4-3, né? Tipo, são os 2 volantes e os 2 laterais ali meio de ala. Mesmo assim, ainda ia ter uma dificuldade de criação enorme no meio de campo. E ele tinha opções, ele tinha o Everton Ribeiro, ele tinha o Matheus França que vem jogando. Não tem explicação o Matheus França não ter começado esse jogo pela cabeça aí do VP. Só que o Ayrton Lucas e o Varela não estavam de ala, estavam jogando de lateral mesmo. Então foi com a linha de 5. 2 ali na frente deles que estavam perdidaços, Gerson e o Thiago Maia como bem perdido. E lá na frente, Gabigol, o Pedro e o Everton Cebolinha. E a bola não chegou nele. Chegou um total de 0 vezes. A bola dos caras lá. O jogo inteiro, os 90 minutos. E aí, o primeiro tempo foi pior do que o do ano passado. Da semana passada. Só que a diferença foi que o Fluminense conseguiu fazer 2 gols. E aí acabou. Aí o Flamengo simplesmente acabou. Mas aí teve um ponto determinante também, Igor. Que foi o Ayrton Lucas não ter brilhado. Porque no primeiro jogo contra o Fluminense, o Flamengo foi bem mal. Só que o Ayrton Lucas, desde o início do jogo, ele tava bem. O time todo mal do Flamengo, só que ele tava bem. Mas não é injusto, né? A gente colocar... eu acho muito injusto a gente dizer assim, o Ayrton Lucas precisa brilhar além da razão. Tá jogando na temporada. Ele ainda fez o gol do Flamengo ontem ainda, tá? Ele foi o único que fez o gol. E foi puto aquele gol de tomar no cu essa porra. Pelo menos um aí, porra. Bom, mas ainda faltava 1 minuto. O Igor e o Dave comemoraram. Tem que comemorar, É impressionante. E aí, assim, o que você falou, Kroos, você tem razão. Só que o que aconteceu? No primeiro jogo, o Diniz não conseguiu lidar com o Ayrton Lucas. Ele até tentou, mas ele não conseguiu. O moleque estava incorporado. Ele não ia deixar isso acontecer de novo. Tanto que a gente viu que o Alexander, que normalmente é lateral, foi pro volante, que é a posição original dele. Ele jogou uma barbaridade o Alexander ontem. O Marcelo fez a partida exuberante, o jogador diferenciado faz. E é aquele negócio, o Flamengo foi destruído, foi humilhado, foi uma vergonha, foi uma das piores derrotas que o Flamengo já teve em sua história, isso aí, tá? Uma coisa assim, ridícula. Mas a gente não pode deixar de exaltar, porque eu vi muito isso, é normal, o torcedor faz isso, é normal, né, que você falar muito mal do seu time quando faz a partida ridícula dessa, mas não exaltar o seu adversário, e a gente tem que exaltar o nosso adversário, porque o Fluminense jogou uma barbaridade. Não poupou no meio da semana, lá na Libertadores, ganhou na Libertadores, a porra do Flamengo poupou e perdeu, o vexame também... Né?
Exato. E o Fluminense ganhou. Mas é Ô, Dava, verdade. deixa eu te perguntar. A gente tá falando agora de uma... A gente já vai... Eu não quero queimar a pauta, mas eu tenho que utilizar isso como exemplo, tá? Inclusive pra vocês da mesa aqui. O Jorge Jesus, ele foi muito criticado no início porque ele não poupava nenhum jogador quando estava no Flamengo. Não era isso? Sim. Só que o cara nunca perdia os jogos, mesmo não poupando. Ou seja, você não tinha rotação de jogador, eu digo reserva para titular, porém, cara, você tinha um time que estava sempre muito bem entrosadinho. Ou seja, você tem um elenco qualificado e entrosado. Por quê? Você não poupa, né? E o JJ não tinha o elenco que o Flamengo tem hoje. Exato. O JJ era Lincoln, era Vitinho. Arão, que é campeão do mundo, hein? É, campeão, não pelo Flamengo. Não, pelo Flamengo, né? Claro, um time grande. Não, Mas pode então, falar. cara, uma coisa que o Zé Elias, eu já vi o Zé Elias falar isso algumas vezes. Zé Elias é jogador, volante, Grande né, caneleiro Zé e tal. Elias. Zé Elias. Ele diz o seguinte, eu concordo com ele, essa parada de poupar virou a porra de um mantra e uma desculpa de muitos técnicos, sabe qual é? O que o Zé Elias diz? Que se você ficar falando pro jogador que toda hora ele precisa descansar, que senão vai machucar, essa merda fica na cabeça dele, tá ligado? E aí, inconscientemente, o próprio jogador pode ficar com essa porra e ficar com medo, e ir mais devagar, e não ter o coisa. Então, eu acho horrível isso aí. Tem Você que diz jogar, porra. na mentalidade dos caras? Porque, Exato, na teoricamente, não era pra mentalidade. acontecer, né, Dava? Porque é o seguinte, parece que hoje os clubes não têm centro médico, né, pra avaliar isso. Porque, por exemplo, você vai lá e você vai fazer uma análise de desempenho dos jogadores. Pô, por exemplo, Renato Augusto. A gente sabe que ele tem um histórico de lesão muito grande. Então, esse cara, você Sim. tem que tomar cuidado com ele. Agora, você não pode chegar pra todo jogador e mandar isso aí. Pô, não vamos jogar muito, você pode se machucar. Não pode, cara. Você tem ali um centro médico especializado pra isso. E hoje o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético, né? Cara, a gente tá falando hoje de futebol de 2023. Os clubes hoje têm máquinas excelentes pra Sim. identificar antes, né? Uma lesão. Não, e tal, o enfim. City trouxe uma máquina pica aí pro Bahia, a primeira na América Latina aí, Ó, que recente louco. agora. Muito doido, pô. Não é isso? Então esse negócio de poupar, pra mim, nunca fez e assim, continua não fazendo sentido nenhum. Poupar. Pra quê? Eu concordo com você, Cross. Tem que ser isso aí. O jogador, tem certo jogador. Por exemplo, a Arrascaeta é um jogador que realmente tem um físico ali que a gente sabe que é complicado. Então, você tem que medir certas coisas. Agora, porra, Gabigol joga todo jogo, tá nem aí. O Pedro quase nunca teve nada. Um monte de jogador, cara. E Um é monte de diferente, jogador. né? Tipo, gerenciar minutos do cara e poupar. Exato, Sim, claro. Mas Ó, a o galera Gabigol do chat poupando o inteira, Gabigol ó, até na final. Quem dirá nos Poupar outros é, jogos. afinal não faz Pois é. sentido mesmo. Galera, olha só, no chat todo mundo está falando que o Vitor Pereira foi demitido agora. O Flamengo ainda Oficial? não postou nada. Vocês estão falando de Caio quem? aqui já vai analisar quem agora. publicou? Não, Quem ó, o publicou? Diogo Dantas aqui do Globo publicou isso tem uns 40 minutos. Caiu? Mas não sei se o Flamengo Ele falou que publicou caiu. ainda não. Eu acho um erro, tá? Vou falar a real. Ainda não, ó. O Twitter do Flamengo não publicou nada ainda. Não publicou, mas Pô, eu parece acho que vocês não podem levar o campeonato carioca, cara, como parâmetro. Como parâmetro, sabe? não. Tem que dar tempo pro cara Ó, trabalhar, olha porque, só, pô, Carioquinha, né? carioca, Tipo Você Paulistinha. pode quem buscar tem aí. técnico no carioca? Perdeu na semifinal do Mundial, já falei, fora. Já pode ir embora. Arruma as malas e foda-se. Eu falei isso lá na semifinal mundial e depois de todos os jogos. Supercopa Perdeu agora. todas, né? Mas, Dava, eu Embora. falei isso ontem. Eu quero... Faminto pelos títulos. É faminto por títulos. Ele continua, ele tá com muita Continua, fome. tá cheio de fome ele, né? Cheio de Faminto fome. por títulos.